Vamos falar de futuro, vamos falar de prospecção tecnológica. Nesse contexto, é importante destacar a presença do Instituto Batelli, sediado em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, um instituto que foi criado no início do século XX, por volta de 1923, por Gordon Batelli. O Gordon Batelli, ele era um entusiasta da pesquisa científica, da tecnologia, e acreditava que os avanços da ciência deveriam se direcionar para o bem-estar social, para o equilíbrio da humanidade em geral. Então ele criou o Instituto Batelli, e o Instituto Batelli hoje se inspira nas propostas do seu criador. Com esse objetivo maior de atender os interesses da sociedade humana em geral, o Instituto Batelli periodicamente projeta cenários futuros possíveis e, dentre os possíveis, os mais prováveis. Foi lá atrás, no início dos anos 2000, que o Instituto Batelli projetou como estaria a humanidade 20 anos depois. Como isso foi feito no início dos anos 2000, agora, em 2020, nós temos condições de verificar se as projeções que foram feitas 20 anos atrás pelo Batelli realmente tiveram acertos. É claro que das 10 prospecções que eu vou listar, algumas tiveram quase 100% de aceito, bola no gol, e outras, bola fora, não foram atingidas da maneira que se previa lá atrás. A primeira das prospecções, ela está subjacente aos cuidados médicos e os avanços da genética. Os prognosticadores do Batelli lá atrás estabeleceram como cenário futuro provável de que a genética, em 2020, seria uma ferramenta, entre aspas, ferramenta, mas um recurso para enfrentar inúmeras doenças, inclusive não só doenças do corpo, mas também doenças da mente. A gente pode dizer que a genética de 2000 até 2020 avançou bastante. Elucidamos o código genético, né? Mapeamos o DNA e, com certeza, podemos afirmar que 80% a 90% das prospecções feitas pelo Batelli lá atrás, na área dos cuidados médicos associados à genética, foram bem acertadas. A segunda prospecção foi sobre as baterias, também com baterias de alta performance ou energia de alto poder. Lá atrás eles prospectaram que no ano de 2020 teríamos condições de produzir baterias que fizessem funcionar eletrodomésticos, telefones celulares, até automóveis. E a gente pode afirmar que essa prospecção feita lá atrás pelo Batelli também foi bastante acertada. E vamos evoluir bastante com as pesquisas nessa área de produção de energia capaz de alimentar equipamentos móveis. A terceira prospecção foi um destaque para a chamada tecnologia verde. Disseram os especialistas em análise prospectiva do Batelli que em 2020 teríamos evoluído bastante na tecnologia verde
em função das ameaças do aquecimento global. Infelizmente, os alertas foram feitos lá atrás, não só pelo Batelli, por outros centros de prospecção, de análise de futuros, mas fatores os mais diversos, fatores de natureza política, de hábitos arraigados no comportamento humano, evoluímos pouco nos avanços das tecnologias verdes. Lamentável. A quarta prospecção trata da chamada computação onipresente ou computação pervasiva. Lá atrás, nos anos 2000, foi prospectado que viveríamos em 2020 num ambiente em que teríamos informação em qualquer lugar e a qualquer tempo. Ó, gol de placa. Realmente hoje estamos vivendo uma sociedade em que a informação é pervasiva. Podemos acessar conteúdos em qualquer lugar, aprender, estabelecer conexões em qualquer lugar. Hoje vivemos uma escalada de avanços em equipamentos de home office, equipamentos de lazer, na chamada cabana eletrônica, que lá atrás, no final do século XX, um outro agente prognosticador, o Alvin Toffler, ele já prognosticava a chegada da cabana eletrônica, local onde viveríamos e satisfaríamos todas as nossas necessidades. A quinta prospecção feita pelo Batelli para os anos de 2020 foi em relação às nanomáquinas. As nanomáquinas, já bem tratadas anteriormente, né? Existem projetos da própria NASA de uso de máquinas moleculares, daí o nome nanomáquinas, que seriam portadoras de fármacos e que seriam injetadas no corpo humano, e essas nanomáquinas com esses fármacos atuariam localmente em células doentes. Por exemplo, um tratamento de um câncer não seria tão devastador. As nanomáquinas atuariam localmente. Faz lembrar aquele livro, depois virou filme, de um outro agente prognosticador, o Isaac Asimov. O filme, aliás, o livro, depois virou filme, era o Viagem Fantástica, em que um cientista adoecido foi tratado por uma miniatura de uma nave que foi injetada no corpo desse cientista doente, e aí os pilotos da nave, transformadas numa miniatura, numa nanomáquina, foram tratar de um problema, de um derrame que o cientista teve. Foram lá retirar os males que o cientista sofreu a partir de um acidente vascular cerebral. A sexta prospecção tratou sobre transporte público personalizado. Não tenho muito o que falar, o Uber surgiu, outros aplicativos de mesma natureza já estão oferecendo um transporte público diferenciado. A sétima prospecção foi sobre colheitas e alimentos em abundância. É claro que existem fatores políticos, até geopolíticos, que determinam o sucesso dessa prospecção feita lá no início do ano 2000, mas aqui no Brasil nós temos a Embrapa, que desenvolve tecnologia de ponta, empresa brasileira de pesquisa agropecuária,
e que a Embrapa ela tem feito um trabalho gigante para permitir que as colheitas nesse país agrícola ou com alta tecnologia agrícola que nós possamos ter, a Embrapa está trazendo e vai trazer cada vez mais no futuro a sua contribuição. Depois, a oitava prospecção são os objetos eletrodomésticos inteligentes. Está aí, né, a internet das coisas, que já permite com que objetos sejam conectados à internet e que se comunicam entre si. Então nós estamos criando ambientes, alguns dizem, estamos criando um universo cada vez mais inteligente, com produtos e equipamentos inteligentes. A nona prospecção, feita pela equipe do Batelli, foi sobre a abundância da água. A sobrevivência humana depende de maneira significativa do suprimento de água. Os pesquisadores do Batelli argumentaram que a dessalinização da água do mar, a produção de água potável de maneira com aporte tecnológico, seria uma realidade nos primeiros 20 anos do século XXI. O tempo passou e ainda nós estamos engatinhando um pouco na produção de água barata e em abundância. E a última prospecção, muito inteligente, sobre os supersentidos. Nós, segundo os especialistas, nós estaríamos em 2020 desenvolvendo tecnologias capazes de nos tornar cada vez mais poderosos em termos sensoriais. Capacidade de enxergar na escuridão, a audição melhorada, o tato, o olfato e o próprio poder muscular, né? É claro que a tecnologia dos supersentidos deve avançar bastante, mas é uma realidade que algumas empresas, a própria IBM, tem desenvolvido tecnologia de empoderar os nossos 5 sentidos. É isto que eu gostaria de destacar sobre o que foi projetado no início dos anos 2000 e como seria o mundo hoje, na segunda década do século XXI. Um forte abraço a todos e sucesso!